Se você é pai, se você é mãe, se você é professor de escola infantil, se você é tio, tia, ou se você já passou algum tempinho num parquinho infantil, certamente você já se deparou com uma dessas cenas. A professora está com as crianças no parque da escola e uma delas está balançando bem forte, bem alto e bem torto. A professora então diz para o garoto: Ciclano, para de balançar alto desse jeito, você vai bater no seu coleguinha. E o ciclano malcriado diz: eu não vou parar de balançar alto não, você não é minha mãe, eu não vou obedecer você. Ele continua balançando alto e torto. Até que alguns minutos depois ele se choca com a cabeça do seu coleguinha, os dois caem no chão e começam a chorar. Ou uma criança no sofá da sala de casa, escalando aquele sofá e rolando para a parte da base do sofá. E o pai diz: cuidado, para de fazer isso, porque você vai ainda cair no chão e vai bater a cabeça. Tempinho depois, aquela criança continua rindo e rolando de cima do sofá. De repente acontece algo diferente do que ocorre com os salmistas, né? Os salmistas dizem que o Senhor transforma o nosso choro em riso, mas essa criança que estava rindo, de repente cai no chão, começa a chorar e corre para os braços do pai, porque se machucou. Mas você não precisa ser criança para desrespeitar certos alertas. A verdade é que adultos também desobedecem alertas. Adultos também recebem avisos, advertências e muitas vezes não os cumprem. Pensa, por exemplo, numa pista, numa rodovia, em que você tem a placa lá, limite de velocidade 100 por hora, e ainda escrito embaixo na placa, né? Fiscalização eletrônica, mas tem muito indivíduo que não está nem aí e corre a 110, 120, 130. E aí um acidente acontece e a placa diz: eu te avisei. Mas talvez adolescentes também tenham que lidar com advertências, não é verdade? Quando adolescentes, por exemplo, estão fazendo suas provas na escola e o professor é bem claro em dizer: se eu pegar alguém colando, eu vou anular a prova. E mesmo assim tem aqueles adolescentes que desafiam o alerta do professor, colam, o professor pega a prova, anula a prova e ainda acha que o professor está errado por ter dado 0. Eu já tive experiência com alunos, não é o caso do Bruno, o Bruno sempre fez a tarefa correta, mas eu já tive aluno meu de mestrado, o Bruno talvez vai lembrar que eu sempre advirto, eu falo: não faça plágio, cite, coloque a nota de rodapé, coloque citação em bloco, coloque aspas. Eu já peguei aluno que plagiou o texto do Wikipédia. Achou que eu não ia encontrar o texto do Wikipédia, boa parte do trabalho no Wikipédia, e deu uma nota baixa. Mas eu tinha dado alerta: se você pegar o texto do Wikipédia, você vai tirar nota baixa. Todos nós vivenciamos alertas na nossa vida, momentos em que somos avisados de certos riscos e perigos, e se não obedecermos e não cumprirmos certas orientações, as consequências muitas vezes são desastrosas. O nosso texto de hoje fala sobre advertência. O nosso texto fala de Deus se dirigindo a Israel por meio de Josué e dizendo: essa é a advertência que eu dou a vocês. E se vocês não a cumprirem e não obedecerem, sofrerão as consequências. Dê uma olhada comigo em Josué capítulo 6, versículos 26 e 27. Josué capítulo 6, versículos 26 e 27, dando sequência à nossa exposição do livro hoje. O texto diz assim, Josué capítulo 6, versículos 26 e 27. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá suas portas. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Na nossa última exposição de Josué, isso já tem um tempinho, porque afinal de contas nós tivemos a série Deus se tornou homem, nos preparando para o advento, depois tivemos 2 mensagens avulsas falando sobre o ano novo, e agora estamos retornando a Josué. Mas você há de se lembrar que na nossa última exposição,
nós comentamos que Josué capítulo 6, versículos 15 a 25, combina juízo e salvação. Embora nós sempre lembremos de Josué 6 como um texto que fala da queda de Jericó, do juízo de Deus contra os cananeus que se mantiveram resistentes, com a cidade trancada, apesar dos 6 dias que eles tiveram de oportunidade para se render. Esse texto também fala de salvação, esse texto também fala de Raabe, aquela mulher cananeia, dona de uma hospedaria, que diferente dos soldados e guerreiros que viviam no forte de Jericó, decidiu se aliar ao Deus de Israel, decidiu se entregar a esse Deus e experimentou salvação. E Josué capítulo 6, versículos 15 a 25, é um texto que fala de juízo contra aqueles que mantiveram as portas fechadas com seus ferrolhos e as muralhas ali, achando que elas lhe dariam segurança e não lhes deram. E Raabe, que foi salva porque abriu a sua casa para os espias e cooperou com Israel, reconhecendo que não há Deus em cima do céu nem embaixo da terra que não seja o Senhor. O nosso texto de hoje finaliza esse episódio da conquista de Jericó. O nosso texto de hoje fala sobre a parte final, quando Josué reúne o povo e faz o povo pronunciar um juramento. Talvez a maneira como o texto está, tanto na NVI quanto na Almeida 21, não fique tão claro para nós, porque tanto na NVI quanto na Almeida 21 diz que Josué pronunciou um juramento ou fez uma declaração solene, mas é bem provável que a leitura de outras versões, como a Revista Atualizada, estejam mais próximas. O hebraico diz literalmente que ele fez o povo jurar. Josué fez a nação de Israel repetir um juramento, uma maldição que sobreviria sobre aqueles que não cumprissem a palavra de Josué, que na verdade era a palavra de Deus por meio de Josué. O que nós temos aqui é algo semelhante a um voto de casamento. Quando o pastor pergunta: Ciclano, você aceita a Astrogilda como a sua legítima esposa? E o Ciclano diz: eu aceito. E o pastor diz: então, Ciclano, repita comigo o voto. Astrogilda, o Ciclano repete, Astrogilda, eu te aceito, e ele repete. Ele vai repetindo o voto do pastor. No contexto de casamento, o voto tem uma nuance positiva, eles estão se unindo. Nesse caso aqui, o povo também está repetindo o voto de Josué, assumindo para si as consequências de não cumprir a ameaça que está descrita nesse voto. E o que essa ameaça dizia? Veja, o comecinho da maldição diz: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruir a cidade de Jericó. Aqui a ideia básica é que a cidade de Jericó deveria servir de lembrança para Israel do que havia acontecido ali. Aquelas ruínas, aqueles muros destruídos, aquela desolação era uma lembrança para o povo de Israel que o Deus de Israel é poderoso, que o Deus de Israel deu a terra a eles e começou por ali em Jericó, dando vitória sobre aquela cidade. Mas também era uma lembrança de que é melhor estar do lado de Israel, do Deus de Israel, do que contra esse Deus. Quem se opõe ao Senhor, quem resiste ao Deus Todo-Poderoso e decide tomar os rumos da própria vida do seu próprio jeito, acaba como Jericó terminou. Aquela muralha caída, aqueles restos de destruição lembravam Israel: não vale a pena se opor a Deus, não vale a pena se colocar contra Ele. E lembrem-se, se você está do lado de Deus, você pode descansar no seu poder e na sua suficiência. O que é feito com Jericó aqui talvez fique mais claro para nós entendermos quando nós vamos, por exemplo, para Deuteronômio capítulo 13. Lá em Deuteronômio capítulo 13, versículos 12 a 16, fala de uma cidade em Israel que de repente toma uma decisão dizendo: nós não vamos adorar o Senhor, nós vamos adorar os outros deuses, nós vamos servir outros deuses, vamos dar as costas para Deus. E o texto diz para nós
que essa cidade deveria ser destruída por todo Israel. E o texto termina dizendo o seguinte, lá em Deuteronômio 13:16: ajuntem todos os despojos no meio da praça pública e queimem totalmente a cidade e todos os seus despojos como oferta ao Senhor, o seu Deus. Fique ela em ruínas para sempre e nunca mais seja reconstruída. Jericó, assim como uma cidade idólatra, servia como um símbolo do que acontece com aqueles que se opõem ao Deus verdadeiro. O que ocorre com aqueles que dizem, não vamos nos render ao Senhor. Nós vamos tomar um rumo da nossa vida. Nós vamos tentar resistir àquilo que não pode ser resistido. E vamos permanecer ao lado dos deuses de Canaã, em vez de nos rendermos ao Deus de Israel, como Raabe havia feito. Então, aquela cena de desolação, de destruição, servia como memorial. E mexer nesse memorial traria consequências. Alterar esse memorial e tentar reconstruir a cidade era o mesmo que dizer para Deus, eu estou do lado dos cananeus. Eu também resisto à tua vontade. Eu também vou dar rumo à minha própria vida e não vou me submeter mais ao Deus de Israel. Era isso que significava reconstruir aquela cidade. E por isso Deus diz, maldito aquele que levantar e edificar os muros de Jericó e reconstruir a cidade. É muito interessante, se você vai para a cidade de Berlim hoje, você vai encontrar na cidade de Berlim diversas partes com pedaços do muro. Você pode estar numa região central, você pode estar numa região um pouco mais distante do centro, e você vai encontrar pedaços grandes, com paredes de concreto, muros de concreto grandes, lembrando aos alemães do que havia acontecido. Lembrando aos alemães aqueles pedaços espalhados pela cidade, que parece não fazer sentido. O que é esse pedaço? O que esse bloco de concreto aqui, esse muro está fazendo nesse lugar? Aquilo funciona como uma lembrança. Toda vez que um alemão olha para aquele muro, ele lembra o que é ser uma nação dividida. Ele lembra do seu passado, da Alemanha dividida entre parte oriental e parte ocidental. E diz para si mesmo, eu não quero voltar a esse passado. Eu quero trabalhar para construir um futuro diferente daquele passado que nós tivemos. Mas também é verdade que enquanto você passeia por ali, você vai encontrar, por exemplo, na própria cidade de Berlim também, o chamado Memorial do Holocausto. Um monte de caixão de concreto sobre um museu subterrâneo, que nos lembra do que aconteceu com aqueles 6 milhões de judeus que foram mortos na Segunda Guerra Mundial. Aqueles caixões de concreto que o pessoal tira foto sorrindo, né, e fazendo selfie e tudo mais, na verdade simbolizam os judeus mortos durante a Segunda Guerra. E aquele memorial está ali para lembrar os alemães, não vamos repetir o passado, vamos fazer algo diferente. Memoriais são importantes para que nós tomemos rumos diferentes. O sinal de Jericó, aquela cidade desolada, era uma lembrança, não vale a pena se opor ao Senhor. Lembrei agora de uma outra situação, ainda na Alemanha. Vocês sabem que o antigo quartel da Gestapo em Berlim até hoje está lá em pedaços também. Você visita partes do seu muro, locais onde os prisioneiros ficavam, chamada topografia do terror. E lá dentro você vê a propaganda nazista. E mais uma vez aquelas lembranças estão dizendo, não vamos fazer isso de novo. As muralhas destruídas de Jericó lembravam a Israel, não vale a pena se opor ao Senhor. E vocês podem descansar no Deus de Israel, porque se esse Deus fez as muralhas de Jericó caírem sem vocês moverem um dedo sequer, Ele vai ser poderoso para manter vocês nessa terra, para protegê-los, para cercá-los e para cuidar das suas vidas. Mas esse juramento tem algo muito curioso aqui que chama a nossa atenção. Especialmente o que vem depois do maldito. Quando numa forma poética, num estilo poético, Josué diz, ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. Os estudiosos aqui discutem o que exatamente significa esse filho mais velho e filho mais novo. E já propuseram diversas explicações.
um estudioso bastante famoso, Roland Devaux, ele diz que Josué está fazendo referência ao sacrifício de crianças que eram realizados quando se lançava o alicerce de uma cidade. E aqui então Josué, junto com o povo de Israel, estaria fazendo referência a dois sacrifícios, o do mais novo e do mais velho. Outros estudiosos diriam que, na verdade, isso daqui é um conto, uma história inventada, claro que nós não cremos nisso, que seria uma história inventada para explicar por que tanta criança em Jericó morria de esquistossomose. Sabe o que é esquistossomose? Aquela barriga d'água. Em vez de colocar a culpa no caramujo, que transmitia esquistossomose, porque eles não sabiam, eles remetiam a maldição de Josué. Essa criança morreu aqui porque essa cidade foi amaldiçoada. Mas nós não precisamos pensar nem na esquistossomose, nem no sacrifício humano. O que Josué está fazendo aqui é algo muito, muito simples. Ele está invocando uma maldição muito comum nos textos do Antigo Oriente Próximo. Imagine que você é um sapateiro que trabalha no palácio de um rei hitita. Você chega no palácio e você certamente vai ouvir a seguinte instrução: vocês, sapateiros, que fazem os sapatos do rei, levem sempre couro de boi da cozinha real. Não usem nenhum outro. Aquele que tomar qualquer outro couro e isso se tornar conhecido, essa pessoa será morta junto com os seus descendentes. Vamos supor agora que você já não está mais num palácio hitita. Você mudou, agora você está na cidade de Nippur. E você entrou num templo chamado Ekur. E lá nesse templo você vê uma inscrição do grande imperador Sargão I, que diz assim, que Shamash, o Deus Sol, destrua a potência e faça perecer todos os descendentes de quem danificar esta inscrição. Perceba, nesses dois avisos, nesses dois alertas, há um anúncio de juízo, há um anúncio de maldição sobre os descendentes de quem quebrar aquilo que está sendo dito. Quando Josué fala que pelo preço do seu filho mais velho, ele lance os fundamentos da cidade, pelo preço do filho mais novo, ele coloque as portas, ele está dizendo, quem quebrar essa ordem para não reconstruir a cidade, vai ficar sem descendentes. Josué usa opostos aqui, ele usa uma figura de linguagem que todos nós conhecemos. Quando você lê o Salmo 139, o salmista diz, Senhor, o Senhor conhece o meu levantar e o meu sentar. Ou, por exemplo, os salmistas vão dizer que Deus deve ser adorado desde o nascer do sol até o pôr do sol, desde o leste até o oeste. Josué usa extremos aqui, o filho mais velho e o filho mais novo, para dizer, quem desobedeceu o Senhor ficará sem descendentes. E a pergunta que fica para nós é, Israel obedeceu a Deus, não é verdade? Israel não ousou, ninguém em Israel ousou tentar levantar aquela cidade de novo. Mas aí nós vamos para o livro de Reis, 1 Reis 16, 34, e descobrimos que numa época de apostasia, numa época em que ninguém já levava mais Deus a sério, numa época em que Israel preferia adorar Baal, Asherá, outros deuses, em vez de adorar o Senhor, um homem, de maneira ousada, de maneira a afrontar o Senhor de Israel, decidiu levantar a cidade de Jericó de novo. 1 Reis 16, 34 diz, durante o seu reinado, Hiel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. A desobediência de Hiel de Betel teve um custo muito alto. Ele ousou desobedecer a palavra de Deus.
Ele ousou reconstruir Jericó e dizer: sou eu que mando aqui, sou eu que reconstruo essa cidade. Eu não vou me dobrar diante do Deus de Israel, porque afinal de contas Israel já se virou para Baal e deu as costas para o Senhor. E Deus diz: pois bem, ninguém quebra a minha palavra, ninguém quebra a minha ameaça de juízo e sai ileso. E Abirão e Segube, filhos de Iel, morreram pela desobediência do seu pai. O que essa passagem ensina a mim e a você, a princípio, é que nenhum de nós pode pensar que desobedecer a Deus é algo que não trará consequências sobre as nossas vidas. Essa passagem nos lembra que nós devemos apreciar tanto as promessas de amor de Deus, de resgatar, de salvar o seu povo, que nos enchem de esperança, mas nós também devemos lembrar que o nosso Deus é um Deus que disciplina o seu povo. É um Deus que traz o juízo quando nós quebramos os mandamentos dele. E nós não podemos desobedecer a Deus e acharmos que vamos sair ilesos disso. Muitos gostam de diferenciar o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Mas a grande verdade é que quando nós chegamos no Novo Testamento, nós encontramos ameaças semelhantes. Veja, Hebreus capítulo 12, versículo 25, o autor de Hebreus diz: cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia da terra, no caso Moisés, na antiga aliança, não escaparam, quanto mais nós se nos desviarmos daquele que nos adverte do céu. E o autor de Hebreus termina o capítulo 12 dizendo: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Com Deus não se brinca. Você não pode dar as costas para Deus a todo tempo e achar que está tudo bem. Você não pode viver uma vida de desobediência, quebrando constantemente os mandamentos de Deus, com a mão levantada, dizendo: eu sou o dono da minha vida, e achar que isso não terá consequências. Mais cedo ou mais tarde, Deus nos encontra na esquina. Mais cedo ou mais tarde, nós precisamos lidar com as consequências da nossa desobediência e com a disciplina que sobrevém sobre aqueles que dão as costas ao Senhor. O Novo Testamento está repleto de alertas. Por exemplo, o Novo Testamento fala sobre a importância de nós vivermos em comunhão, sobre o preço de nos afastarmos de Deus. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13 diz: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração incrédulo e perverso que se afaste do Deus vivo. E agora, o que a gente faz para não se afastar do Senhor? E a resposta é: ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Um alerta e uma ameaça. Não dá para viver a vida cristã isolado da comunidade cristã. Porque tentar viver uma vida com Deus sem comungar com os irmãos, sem se relacionar, sem congregar, sem ser exortado, sem exortar, implica num afastamento de Deus. E há muitos crentes que acham que a vida aqui é um grande piquenique. E eles acham que a comunhão com os santos é uma opção. Acham que isso não faz parte da essência do que significa ser cristão. Paulo também fala sobre a necessidade de vivermos a pureza sexual no nosso meio. E traz uma ameaça. 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 8, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominada pela paixão de desejos desenfreados. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveita. E aí vem a ameaça. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Eu não posso querer viver uma vida promíscua e achar que um dia Deus não vai trazer as consequências disso sobre mim. E esse texto aqui é um alerta para todos nós, para vivermos uma vida de santidade com o nosso olhar, com a maneira que nós tratamos pessoas que não são o nosso cônjuge, com a maneira como nós vivemos, por exemplo, o nosso relacionamento
antes do casamento, tem que honrar a santidade de Deus. O Novo Testamento está cheio de alertas e nós precisamos estar atentos a esses alertas sob o risco de sofrermos as consequências do nosso pecado e da nossa obstinação. Eu lembro aqui de Paulo em Romanos capítulo 11 dizendo para os cristãos ali de Roma: considerem, pois, a bondade e a severidade de Deus. E ele faz uma ameaça para que você também não seja cortado, como o povo de Israel o foi. Você lê a palavra de Deus com atenção, com temor e com tremor? Eu gosto da definição de temor a Deus que associa tanto o amor quanto a santidade dele. O temor a Deus é uma compreensão clara de que o nosso Deus é sim bondoso, gracioso, nos perdoa e nos limpa, e nós podemos confiar na graça de Deus. Mas o nosso Deus também é fogo consumidor. O nosso Deus também é um rei majestoso diante do qual Isaías, em Isaías 6, um texto que nós lemos várias vezes nos nossos últimos grupos de discipulado, quando Isaías se depara com aquela visão de Deus, ele diz: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vocês lembram da reação de Ezequiel quando tem uma visão da glória de Deus lá em Ezequiel capítulo 1? Ele cai prostrado no chão, ele não tem força para levantar. Tamanha grandeza do nosso Deus. Queridos, nosso Deus é um Deus de bondade que nos perdoa, mas nosso Deus também é um Deus santo que deve ser temido por nós. E a única maneira de nós fazermos aquilo que agrada a Deus é nos apropriarmos plenamente da sua graça, porque essa graça nos educa a abandonar a impiedade, as paixões mundanas e a vivermos no presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Mas a nossa passagem não fala apenas de juízo. A nossa passagem também nos lembra que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Veja o versículo 27. Assim o Senhor esteve com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Eu acho muito interessante porque o texto hebraico diz literalmente o seguinte: o Senhor estava com Josué, e a reputação de Josué estava sobre toda a terra. A ideia básica é: o sucesso de Josué o acompanhava à medida que Deus o acompanhava. Josué alcançava respeito não apenas dentro de Israel, mas também em toda a terra de Canaã, porque o Senhor estava com ele. Pense nos eventos anteriores. Vocês acham que Josué seria capaz de conduzir Israel a atravessar o Jordão cheio se o Senhor não agisse ali? Se os sacerdotes não pisassem com a arca da aliança, que representava o trono de Deus, e Deus então abrisse o rio para o povo passar? Vocês acham que Josué destruiria os muros de Jericó se o Senhor não estivesse com ele? Esse texto aqui é uma lembrança de que o sucesso na primeira batalha se deveu porque o Senhor estava com Josué. E Deus entende que nesse momento de transição é muito importante deixar claro para Israel que Josué é o homem que ele escolheu para liderar o seu povo na conquista de Canaã. Israel pode seguir a liderança de Josué. Israel pode confiar de que Deus está por trás desse homem. Por quê? Porque Deus vem abençoando Josué nas batalhas, nas lutas, nos desafios que Israel enfrenta. A liderança de Israel estava em boas mãos, mas mais do que isso, o Senhor estava com Josué. E é isso que garantiu o sucesso. Na verdade, o que nós perceberemos é que quando Deus dá as costas para Israel, aí o desastre vem. Basta você continuar lendo o capítulo 7. Quando Israel diz para Deus: nós vamos fazer as coisas do nosso próprio jeito. Quando Acã pega aquela capa babilônica e quebra a ordem de Deus de consagrar tudo para o Senhor e de destruir o restante, Acã traz sobre Israel derrota militar. Nenhum sucesso seria possível, nem para Josué, nem para Israel, se o Senhor não estivesse com eles. O
que o versículo 27 nos ensina é que um pequeno povo, agindo em dependência de Deus, pode fazer grandes coisas, não pela capacidade desse povo, mas pelo poder do Deus que o acompanha. Tudo que fazemos, tudo que nós realizamos, precisa ser na dependência de Deus, assim como Israel dependeu do Senhor. Assim como Josué se preocupou em fazer tudo que Deus ordenou. Quando nós voltamos para o início do capítulo 6 e olhamos para as instruções de Deus, depois olhamos para aquilo que Israel faz, Israel obedece a Deus nos detalhes. E quando eles enfrentam os seus inimigos em dependência de Deus e em obediência a Deus, eles desfrutam da vitória contra os cananeus. Deus chama a mim e a você nessa manhã a nos submetermos de maneira humilde a Ele. Deus chama a mim e a você a dependermos dEle em situações difíceis como essa aqui que Israel enfrentou. Lembra, quando você talvez tem aquela situação difícil com o seu cônjuge e a sua vontade é talvez agir de uma maneira irada, com raiva. E você chega para Deus e diz a Deus: Deus, eu não consigo tratar o meu cônjuge com amor nesse momento, mas eu quero te obedecer e eu te peço a graça suficiente para cumprir aquilo que o Senhor espera de mim. Ou quando você está naquela reunião tensa de trabalho, que a tua vontade é desligar o Zoom, né? Ou tirar o microfone e dar um grito naquele Zoom. E você fala para Deus: Senhor, me dá graça. Senhor, me ajuda a ser um testemunho vivo do amor de Cristo nessa reunião tensa aqui de trabalho. Ou talvez algum amigo seu que age de uma maneira que te machuca, que te magoa. E você fala: Senhor, eu não quero reagir ou pagar na mesma moeda. Eu quero perdoar, eu quero agir com amor. Eu quero demonstrar o mesmo perdão que eu recebi de Jesus. Talvez vizinhos difíceis, outras situações na família complicadas, e você pode, assim como Israel, dizer: Senhor, eu vou marchar aqui. Eu vou lidar com essa situação não na minha força, mas na força do Senhor. Eu peço que o Senhor me acompanhe e que o Senhor me dê a graça para que eu o obedeça e faça aquilo que o Senhor espera de mim. Nesses momentos, o Senhor nos chama a depender dEle, a obedecê-lo, não na nossa força, mas na força que Ele provê. Por último, a última implicação do versículo 27 é que, nesse texto aqui, a única coisa que importa mesmo é se Deus nos acompanha. Porque se Ele não nos acompanhar, qualquer sucesso que nós tenhamos diante dos homens é um fracasso diante de Deus. Qualquer sucesso que nós temos diante dos homens, em que Deus não está conosco, em que Deus não aprova aquilo que nós estamos fazendo, em que nós estamos sacrificando valores que honram o nosso Deus, é fracasso diante dele. Sabe, às vezes a gente pode ser tentado a querer alcançar coisas que vão trazer glória e honra para nós, mas que não vão trazer para nós o único louvor que vale a pena receber. Que é aquele louvor de que Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4, quando cada um de nós estará diante de Deus e receberá dele o seu louvor. Em que aqueles que decidiram, assim como Josué e Israel, obedecer a Deus e depender dele, ouvirão as palavras do próprio Senhor dizendo: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando nós vivemos a dependência de Deus, investindo na vida do nosso cônjuge, ou investindo na vida de pessoas que Deus coloca no nosso caminho para levar essas pessoas para mais perto de Jesus. Quando nos disciplinamos para investir tempo com a palavra de Deus. Quando servimos os nossos irmãos na igreja local, buscando aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Recebendo ou não reconhecimento, o que importa é que Deus está conosco. E quando o reconhecimento vem, e quando as pessoas dizem: poxa, meu irmão, muito obrigado, poxa, sua vida foi uma bênção na minha vida, poxa, Deus te usou tanto nesse momento que eu tanto precisava, poxa, aquilo que você fez me marcou profundamente.
você pode se lembrar: Senhor, muito obrigado, porque esse reconhecimento vem não porque eu, pela minha força, realizei isso, mas porque pela Tua graça e na Tua dependência eu pude servir aquela pessoa. Eu pude investir na vida do meu filho. Eu pude ajudar esse amigo. Eu pude servir uma pessoa que estava precisando de ajuda no momento apertado. E quando nós tivermos algum êxito e algum reconhecimento, nós nos lembraremos que o mais importante não é o reconhecimento que recebemos, mas o fato de que Deus está conosco, como esteve com Josué. Vamos orar? Pai querido, nessa manhã nós te pedimos que o Senhor dobre os nossos corações diante da Tua presença santa e nos faça reverenciar a Tua palavra e levar a sério as Tuas ameaças, Pai. Com o Senhor nós não podemos brincar. E se não levarmos o Senhor a sério, sabemos que há consequências que a Tua palavra nos traz que são desastrosas e terríveis para a nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a levar a sério não apenas a Tua bondade, mas também a Tua severidade e santidade. Pedimos também, Pai, que diante dos desafios que nós enfrentamos nessa vida, das dificuldades, das lutas, nós enfrentemos esses desafios na força do Senhor, na dependência Tua, em obediência ao Senhor. E quando o reconhecimento vier, quando o sucesso, o êxito vierem, nós possamos dizer que o mais importante não é o reconhecimento que temos, mas a certeza da Tua presença ao nosso lado. É o que oramos, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.